A Peregrina, uma obra clássica e completa de John Bunyan. Capítulo 3. Foram andando e conversando, até chegarem na casa de intérprete, que fica ao lado do caminho, e que serve de abrigo para os peregrinos. Ao aproximar-se da porta, ouviram vozes de dentro da casa. Podemos imaginar sua surpresa quando ouviram alguém do lado de dentro falar o nome de cristã. Acontece que as notícias da peregrinação desta mulher, que há pouco tempo se recusara a acompanhar seu marido, já tinham se espalhado por todos os cantos. Evidentemente, os de dentro nem sonhavam que do lado de fora da porta, a mulher de quem falavam estava ouvindo tudo. Depois de algum tempo, Cristã bateu à porta, assim como fizera na outra porta. Uma moça abriu a porta e viu as duas mulheres e as crianças. Moça, com quem vocês gostariam de falar? Cristã, alguém nos informou que vocês aqui dão abrigo a peregrinos como nós. Se isto realmente for verdade, gostaríamos que nos acolhessem, pois a noite está caindo e nós estamos muito cansados. Moça, vou falar com o intérprete. Como você se chama? Cristã. Eu me chamo Cristã. Sou a esposa daquele peregrino que esteve aqui há algum tempo. Estes são os nossos 4 filhos, e a outra moça é a minha companheira de viagem. Ao ouvir estas notícias, a moça, que se chamava Inocência, correu para dentro. Inocência. Imaginem quem chegou. É cristã com seus filhos e uma companheira de viagem. Todos se levantaram de um pulo e correram até a porta. Intérprete. Você é cristã? A esposa de Cristão, que ficou para trás quando ele saiu em sua peregrinação? Cristã. Sou eu. Sou aquela mulher que endureceu o coração e não quis ficar do lado de seu marido na hora de sua angústia. Mas mudei de pensamento, e agora estou aqui com meus 4 filhos. Tenho certeza absoluta de que este é o caminho certo. Intérprete. É o cumprimento daquilo que foi escrito sobre o homem que pediu ao filho que fosse trabalhar em sua vinha. Mas este não quis e disse ao pai que não ia. No entanto, ao pensar sobre isso, arrependeu-se e foi. Cristã. É verdade. Deus conceda que eu possa encontrar meu Senhor em paz, perfeita e imaculada. Intérprete. Por que você está aqui do lado de fora? Entre, filha de Abraão. Agora mesmo estávamos falando a seu respeito. Entrem, meus filhos, entrem. Mocinha, entre, por favor. Todos entraram e se sentaram, o que para estes peregrinos cansados foi um grande alívio. Os demais moradores daquela casa foram entrando e cumprimentando os peregrinos. Carinhosamente, alisavam os cabelos dos 4 meninos. Mostraram-se muito satisfeitos com a presença de Misericórdia. Sendo que o jantar ainda não estava pronto, o intérprete convidou os peregrinos para verem algumas das mesmas coisas que mostrara a Cristão quando da sua passagem. Mostrou-lhes o homem na jaula, o homem que teve um sonho, o homem que abriu caminho no meio de seus inimigos, entre outros. Em seguida, o intérprete os levou para uma sala na qual havia um homem que só conseguia olhar para o chão e segurava um rastelo em sua mão.
Por cima dele havia um ser celestial que lhe oferecia uma coroa em troca do rastelo, mas o homem sequer olhava para cima. Continuava juntando e amontoando o lixo, os ciscos e as sujeiras que havia no chão. Cristã, creio que estou entendendo o significado disto. Este homem representa o homem carnal, o homem deste mundo, não é isso? Intérprete: certo. Aquele rastelo é prova da sua mente carnal. Como você está vendo, ele dá mais importância à sujeira no chão do que àquele que lhe oferece uma coroa celestial. Infelizmente, para alguns o céu é apenas um lugar imaginário. Eles só valorizam as coisas que conseguem ver com os olhos naturais. Você está vendo como as coisas deste mundo seguram o homem. Este, por exemplo, perdeu a capacidade de olhar para cima. Seu coração está longe de Deus. Cristã, não quero nem ficar perto desse homem do rastelo. Intérprete: infelizmente, os homens de hoje não querem distância do mal. Dificilmente alguém pede a Deus que não lhe dê riquezas. O que procuram são os ciscos, o lixo e a sujeira deste mundo, coisas que lhes afastam de Deus. Ao ouvirem estas palavras, Cristã e Misericórdia choraram. Depois de verem estas coisas, o intérprete levou os peregrinos para uma sala muito especial e pediu que dessem uma olhada para ver se alguma coisa lhes chamaria a atenção. Ficaram olhando de baixo para cima, mas não viram nada, nem uma aranha enorme que havia numa das paredes. Misericórdia: meu senhor, não estou vendo nada. Intérprete: olhe novamente. Misericórdia: não vejo nada, a não ser uma aranha feia pendurada na parede. Intérprete: há apenas uma aranha nesta sala espaçosa? As lágrimas brotaram nos olhos de Cristã, pois era uma mulher que tinha uma grande facilidade para compreender as coisas. Cristã: há mais. Inclusive são aranhas extremamente venenosas. Intérprete: visivelmente contente com a resposta da mulher. Você tem um coração sábio, cheio de verdade. Ao ouvir estas palavras, a moça baixou a cabeça modestamente. A expressão nos rostos dos 4 rapazes mostrou que também estavam entendendo o significado destas palavras. Intérprete: como você está vendo, a aranha, por mais feia e venenosa que seja, quando transformada pela fé, pode ocupar um lugar na sala mais nobre do palácio do rei. Cristã: eu até pensei numa coisa dessas, mas não consegui imaginar como seria. Sabia que nós todos somos como aranhas, mas não entendia como o rei iria permitir que ficássemos em seu palácio. Agora vi que é através da fé que podemos ter acesso ao palácio do rei. Daí, seguiram para uma sala na qual havia uma galinha com pintinhos. O intérprete pediu que observassem esta cena durante alguns instantes. Viram como os pintinhos, ao beberem água numa vasilha, sempre levantavam a cabeça para o céu. Intérprete: estão vendo como estes pintinhos bebem água? É uma grande lição para nós, de como nós também recebemos a misericórdia de Deus
quando olhamos para o céu. Agora, observem a galinha. Estão vendo como ela se comunica com seus pintinhos? Observem bem o cacarejo dela. O primeiro, cacarejo normal. É isso que se ouve quase o dia todo quando está tudo bem, quando não há nenhum perigo. Segundo, cacarejo especial. É usado quando encontra alguma coisa para comer ou qualquer outra coisa de interesse. Terceiro, cacarejo de dormir. Vejam como é bonito quando ela chama os pintinhos para dormirem debaixo de suas asas. E quarto, cacarejo de alerta. Na hora do perigo, ela muda totalmente o cacarejo e os pintinhos imediatamente sabem que há perigo. Agora, comparem esta galinha com o rei e os pintinhos com os fiéis. Ele se comunica com seus filhos através de diversas chamadas. Na chamada normal, é só para marcar presença. Não há nada especial a dar. Na chamada especial, ele sempre tem alguma coisa a dar. Na chamada de dormir, ele oferece descanso para seus filhos, cansados. Ele só dá a chamada de alerta quando há perigo, quando o inimigo está perto. Estou mostrando estas coisas a vocês, minhas prezadas irmãs, porque são mulheres e compreendem perfeitamente esta comparação. Cristã, meu Senhor, gostaríamos de ver mais coisas. Agora, intérprete as levou ao matadouro para assistirem à matança de uma ovelha, a qual aceitou seu destino sem nenhuma resistência. Intérprete, vocês precisam aprender uma lição desta ovelha e aprender a sofrer sem reclamar ou resistir. Veja bem que seu rei chama vocês de ovelhas. Em seguida, foram para um jardim no qual havia uma grande variedade de flores. Intérprete, vocês estão vendo estas flores? Cristã, estamos sim. Intérprete, reparem como há uma diferença no tamanho, na qualidade, na cor, no cheiro e no valor destas flores. Algumas são melhores do que outras. Reparem também que cada uma fica no lugar onde o jardineiro as colocou. Cada uma ocupa seu lugar sem brigar, sem querer ocupar o espaço da vizinha. Daqui, intérprete os levou para um campo, no qual havia trigo e milhos plantados. As plantas estavam secando e não havia uma espiga sequer, nem de trigo e nem de milho, no campo todo. Intérprete, este campo foi adubado e a terra bem preparada, mas não produziu nada. O que faremos agora? Cristã, a solução é queimar a palha e arar a terra. Intérprete, você está vendo? O que todo mundo quer ver é fruto, e não havendo, logo se fala em fogo. Lembre-se que se você não produzir fruto, seu destino também será o fogo. Enquanto andavam pelo jardim, viram um sabiá com uma aranha enorme no bico. O intérprete pediu que prestassem atenção a esta cena. Misericórdia não disse nada. Cristã, eu sempre gostei muito do sabiá, por ser um pássaro bonito e bom de campo. Achei que se alimentavam de sementes
e migalhas de pão que a gente joga para eles. Não tinha a mínima ideia de que se alimentavam de bichinhos inocentes, como esta aranha. Sinceramente, estou desiludida com este pássaro. Intérprete. Este sabiá simboliza os religiosos que há no mundo. Só de olhar, temos a impressão de que são sinceros, honestos e direitos. Quando estão em nossa presença, alimentam-se de comidas boas, mas quando acham que ninguém está vendo, mudam totalmente seus hábitos alimentares e passam a comer coisas proibidas. Sua bebida predileta é o pecado. Depois desta lição, o intérprete levou seus hóspedes para a casa, mas sendo que o jantar ainda não estava pronto, Cristã pediu que lhes mostrasse ou contasse outras coisas interessantes. Intérprete. Prestem atenção ao que vou dizer. Quanto mais gordo o porco, mais procura a lama. Quanto mais gordo o boi, mais ele é procurado para o abate. Quanto mais forte o homem, mais ele se inclina para o mal. É mais fácil vigiar durante uma noite ou duas do que vigiar durante o ano todo. Da mesma forma, é mais fácil começar a andar no caminho certo do que andar até o fim. Todo comandante de navio se dispõe a jogar coisas de pouco valor ao mar na hora da tempestade, para o navio não afundar. Ninguém joga fora as coisas de valor primeiro, a não ser o homem que não teme a Deus e não pensa duas vezes em jogar fora suas virtudes. Um só vazamento pode afundar um grande navio, assim como um pecado pode destruir um grande homem. Aquele que se esquece de seu amigo mostra-se ingrato, mas quem se esquece de seu Salvador odeia a si próprio. Quem vive no pecado e espera ter um fim feliz é como quem semeia pragas e espera um dia encher seu celeiro de mantimento. Se o homem quiser ter uma vida feliz, que viva como se cada dia fosse seu último. As fofocas e mentiras são a prova da presença do pecado neste mundo. Se este mundo, cheio de pecado, é valorizado pelo homem, quanto mais perfeito será o céu, no qual não há pecado. Se nós nos apegamos a esta vida, tão cheia de problemas, quanto melhor não será no céu, onde tudo é perfeito? Todos elogiam os homens bons, mas quem se lembra da bondade de Deus? Nós sentamos à mesa e comemos, mas logo ficamos com fome novamente. Mas a pessoa que aceita a justiça e o mérito de Jesus Cristo come do pão da vida eterna. Agora, intérprete as levou novamente ao seu jardim. Sentaram-se debaixo de uma árvore já podre, que, no entanto, ainda tinha folhas verdes. Misericórdia. Não estou entendendo esta árvore. Intérprete. Como você está vendo, esta árvore está bonita por fora, mas por dentro está podre. A mesma coisa acontece no jardim da vida. Há pessoas que falam muito de Deus, mas há uma diferença enorme entre suas palavras e ações. Estas árvores só têm utilidade para o diabo, que as usa para acender fogo. O jantar agora estava pronto.
Todos se sentaram à mesa e começaram a comer. Depois de um dos presentes fazer uma oração agradecendo pela comida, o intérprete chamou algumas moças para cantarem para seus convidados durante a refeição. Depois de terminarem de jantar, o intérprete perguntou à cristã por que ela resolveu ser peregrina. Cristã: para começar, quando meu marido me deixou, fiquei muito triste. Mas isto foi apenas por um amor natural. Porém, quando recebia notícias das dificuldades que ele estava encontrando em sua peregrinação, e lembrando de como eu havia me recusado a ir junto, isto me tocou profundamente. A culpa que senti foi tão grande que eu teria caído no desespero, se não fosse um sonho que tive, no qual vi como meu marido estava feliz. Recebi na mesma ocasião uma carta enviada pelo rei daquele país, me convidando a ir aonde ele estava. O sonho, junto com a carta, fizeram com que eu tomasse a decisão de seguir no caminho de meu marido. Intérprete: diga-me uma coisa. Ninguém tentou desanimá-la de fazer esta peregrinação? Cristã: tentou sim. Uma vizinha minha, uma certa temerosa, parente daquele que tentou desanimar meu marido ao deparar-se com os leões no caminho. Ela fez o possível para tirar esta ideia da minha cabeça, citando, inclusive, os muitos problemas que meu marido encontrou no caminho. Suas palavras não me convenceram. O que mais me perturbou foi um sonho que tive de dois maus elementos, e de fato, no caminho fomos atacadas por dois homens muito parecidos com ele. Tivemos que clamar por socorro para nos livrarmos dele. Intérprete: você teve um bom começo em sua viagem, e o fim será melhor ainda. Agora, olhando para a misericórdia, o intérprete pediu que contasse a sua história. A moça corou e ficou sem saber o que falar durante alguns instantes. Intérprete: por favor, fique à vontade. Para nós será muito interessante ouvir a sua história. Misericórdia: eu sou muito nova e por isso acho difícil falar. Tenho pouca experiência e não posso contar muitos sonhos como a minha companheira cristã conta. Também pouco posso afirmar, como ela, que recusei-me a ouvir os bons conselhos que recebi. Intérprete: tudo bem, mesmo assim gostaria de saber o que aconteceu em sua vida para convencê-la a ser peregrina. Misericórdia: foi assim. Quando o cristã estava arrumando suas malas para sair da nossa cidade, eu e uma amiga resolvemos fazer-lhe uma visita. Batemos a porta e ela nos convidou a entrar. Vimos que ela estava arrumando as malas e perguntamos o que estava acontecendo. Ela nos disse que queria ir até onde seu marido estava. Contou como o ouvira entre os imortais usando uma coroa, tocando uma harpa e cantando louvores àquele que o chamara para aquele lugar, e comendo à mesa do príncipe. Enquanto ela me contava estas coisas, meu coração ardeu dentro de mim. Eu disse comigo mesmo: se isto for verdade, vou deixar meu pai, minha mãe, minha terra natal e vou junto com o cristã.
Fiz-lhe algumas perguntas e pedi para irmos juntas, pois vi que a minha cidade logo seria destruída. Mas meu coração estava pesado, não pelo fato de estar deixando a minha cidade, mas por todos os meus parentes que não quiseram ir comigo. Mas agora aqui estou, com cristã. Gostaria, se possível, de ir com ela e conhecer o rei de seu marido. Intérprete. Muito bem. Vejo que você acreditou na verdade. Como Ruth, que pelo amor que teve por sua sogra e pelo Deus dela, saiu para uma terra distante. Você deixou seus parentes e sua terra natal para ir a uma terra desconhecida. Que o Senhor lhe recompense por esta decisão. Que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você está descansando, lhe proteja sempre. Terminando o jantar, todos foram se deitar, as duas mulheres num quarto e os meninos em outro. De tão feliz que estava, Misericórdia não conseguiu dormir. Ficou deitada, louvando o nome de Deus pelos muitos benefícios recebidos. Todos acordaram com o sol e se prepararam para continuar sua viagem. Ao saber de seus planos, o intérprete pediu que permanecessem mais um pouco, pois ainda havia alguns preparativos que deviam fazer. Chamando a moça que abrira a porta quando chegaram, pediu que os levasse ao jardim para tomarem um banho especial. Explicou que numa viagem dessas que haviam acabado de fazer, há um acúmulo de poeira no corpo que um banho normal não tira. Então Inocência levou os peregrinos a uma nascente de águas puras, onde primeiro as duas mulheres e depois os meninos tomaram banho. Saíram das águas com os corpos limpos e perfumados. Por serem águas medicinais, ficaram revigorados, prontos para viajar. Ao voltarem do jardim, intérprete os viu e ficou satisfeito. Colocou neles um selo, semelhante ao que os israelitas ganharam quando comeram a Páscoa ao saírem da terra do Egito. Este selo ficava entre seus olhos e aumentava muito a sua beleza, tornando-os parecidos com os anjos. O intérprete pediu à Inocência que fosse à rouparia e trouxesse vestes novas para os peregrinos, o que ela fez. Eram roupas brancas de linho fino. Ao vesti-las, uma coisa muito estranha aconteceu. Cada um, ao olhar para o outro, via uma grande beleza, embora em si mesmo não visse diferença alguma. Por isso estimavam mais o próximo do que a si mesmo. Nisso, o intérprete chamou um de seus servos, um certo grande coração, e pediu que pegasse sua espada, capacete e escudo, e acompanhasse este pequeno grupo até a próxima casa, chamada Formosa. Foi assim que os peregrinos saíram junto com o guarda armado. Depois de intérprete lhes desejar uma boa viagem, prosseguiram a viagem cantando. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos.